Pessoal, seguindo na nossa conversa, a gente fez aquele vídeo introduzindo o assunto iluminação. Eu convidei um ex-assistente meu, fotógrafo, meu amigo, Eutermândia. Veio ao estúdio, é um cara que tem um estilo assim, meio viking, barba grande, tatuagem. E eu achei que ficaria mais interessante eu exemplificar alguns conceitos que a gente vai tratar hoje clicando um retrato. Eu vou falar das 3 posições possíveis. A gente ilumina uma cena, um retrato, um objeto. Geralmente, a gente raciocina de forma a desenhar 3 luzes. Tem a luz de ataque ou luz principal, que essa luz seria como se fosse a luz que vai nortear o nosso percurso imagético nesse retrato ou nessa foto de produto. Nessas fotos que eu estou deixando para vocês aqui, eu fiz as diversas opções. Deixa eu só então completar o conceito, depois a gente volta. Bom, então tem a luz principal ou a luz de ataque. Tem o refletor, a luz de compensação. O que é essa luz de compensação? Ela pode ser uma outra fonte luminosa ou simplesmente um rebatedor. É aquela luz que a gente ilumina as sombras, dá um pouco mais de definição de imagem naquela área ali que não foi iluminada pela luz principal. E a gente tem o contraluz ou a luz de recorte. No nosso caso aqui, essa primeira foto que eu vou mostrar para vocês, eu achei incrível. Bom, a gente fez uma opção de usar praticamente não tem paleta de cores, porque eu pedi para ele vestir uma camisa preta e escolhi um fundo preto, justamente para eu ficar livre de distrações e poder focar no desenho de luz. Essa primeira foto aqui, eu acho ela bem interessante, porque eu tenho o sentimento de que é uma foto meio mágica, meio Harry Potter, né? Porque a cabeça dele está flutuando no vazio, porque tá tudo preto e eu ainda cuidei de colocar um anteparo. A gente usou um Haze, eu não me recordo, acho que é 60x80, mais lateralizado, e eu botei um anteparo para não vazar um pouco lá. Acho bem interessante, porque literalmente está flutuando. A segunda foto, a luz é exatamente a mesma, mas é como se eu tivesse chegando com a compensação, que nesse caso eu optei em não ter uma segunda cabeça de luz. Eu optei em trazer o rebatedor mais para perto. A terceira foto, que eu estou mostrando para vocês aqui nessa sequência, eu mantive o Haze e, em vez de deixar a compensação, como a luz não estava tão lateralizada, eu deixei o corpo dele um pouco viradinho, eu tenho um pouco das 2 maçãs do rosto iluminadas. Eu coloquei um snoot com colmeia num flash compacto lá por trás, contornando, dando esse desenho aqui de barba, ombro e um pouquinho aqui das costas. Mas eu retirei o rebatedor, eu não deixei o rebatedor, a compensação. Acho que dá uma transição muito interessante. A última foto
que a gente está apresentando é como se eu estivesse com os 3 pontos de luz completos. A minha iluminação, entre aspas, está completamente redondinha. Então, eu tenho o raise, eu tenho a compensação, que é um rebatedor, e eu tenho o snoot com colmeia, dando esse recorte de barba. Aqui, a gente optou em fazer uma coisa mais tradicional, porque eu não estou interessado se a expressão do rosto ficou assim ou assado. Eu estava interessado em mostrar o desenho de luz, né? Eu queria falar para vocês que tem muito a ver com isso aqui. Eu queria mostrar esse livro. Edgar Moura é um fotógrafo de cinema incrível, super conceituado, e esse livro, ele, para você que está começando, ou você que é fotógrafo, mas tinha uma vivência mais de luz existente, luz natural, e agora está começando a desenhar as suas próprias luzes, ele explica, conceitua essas definições de forma muito clara, muito objetiva, muito bem construída essa narrativa. Eu acho que quem é fotógrafo, quem gosta de fotografia, quem gosta de luz, esse livro aqui, ele não é uma opção, é uma obrigação. E não precisa ficar preocupado quem se assusta com livros grandes. Ele tem 438 páginas, 440 páginas, mas é uma leitura muito agradável. Ele vai desenvolvendo esse tema, dizendo que essas posições de luz são sempre em função de onde está o observador, que é a câmera, e onde está o assunto, né? É do ponto de vista da lente. E aí ele vai falando que se você usar apenas uma luz, e aí, voltando a essa primeira foto, que eu brinquei que a cabeça dele está flutuando, o Edgar, no livro, ele faz uma comparação muito interessante a respeito do Sol, da Lua, da Terra, onde é que está o observador, e o espaço não tem luz de compensação, então não tem rebatimento. Então, se você joga a fonte de luz de um lado, necessariamente o outro lado vai ser um breu profundo. É muito interessante essa forma como ele construiu essa abordagem, né? Depois ele fala da função da compensação, né, que iluminar as sombras. E uma coisa que eu achei interessante, o grande desafio dos fotógrafos, criadores de imagem, principalmente a galera que trabalha em estúdio ou então trabalha em locação, mas desenha as próprias luzes, é você chegar numa harmonia e uma maturidade profissional de forma que você faça o seu desenho de luz, mas que aprender o quanto de contraluz que você bota, quando que você deixa o ataque mais forte do que o contraluz, de que forma que você coloca a compensação, porque não tem muito sentido, às vezes, você criar duas sombras no objeto ou no retratado. É muito interessante a forma como ele constrói essa narrativa. Você tem que... O grande desafio do fotógrafo, e isso aqui eu estou quase que contando para vocês ipsiliteris. O grande desafio é você definir o quanto será clara a luz que ilumina o objeto e até que ponto será escura a sua sombra, construindo uma harmonia visual, né? Quando ele fala de contraluz, esse refletor geralmente ilumina uma parte do objeto ou de nosso modelo que não está sendo vista pela câmera. É porque ele desenha um halo de luz, um contorno, uma silhueta. Muito interessante. Eu acho que era isso, mais ou menos, que eu queria contar para vocês na sequência desses vídeos sobre luz, né? Ataque
compensação e contraluz. Eu poderia falar também de mais luzes. Por exemplo, aqui eu não fiz isso porque eu optei em fotografar o Euter num fundo preto. Mas vamos imaginar que eu colocasse o nosso modelo num fundo branco, num fundo cinza claro, ou num outro fundo de uma cor qualquer, e quisesse criar um efeito de luz no fundo, seja para destacar uma área que está mais próxima da cabeça, ou seja, para dar uma profundidade, seria uma quarta fonte de luz, né? Então, ataque, compensação, contraluz, e poderíamos iluminar o fundo. Eu espero que eu tenha conseguido passar esse conceito com clareza. Qualquer dúvida, eu quero que vocês deixem nos comentários, perguntem. Se eu não souber responder, prometo pesquisar. Peço para que vocês deixem suas inscrições, seus comentários. Espero também que você faça suas sugestões. Queria agradecer o tempo, queria agradecer a audiência, queria pedir que vocês continuem conosco e essas imagens com certeza vão para o portfólio. Valeu!